pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Linha de Chegada, o podcast oficial do Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo Claro, estou aqui com meus convidados especiais hoje. Eu sou Thaline Costa, médica do esporte. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, que com certeza você já viu ele correndo e correndo muito forte na Ibirapuera, na USP, que é o Ricardo, o famoso Ricardinho da Derrame, treinador, atleta, pai. Bem-vindo, Ricardinho aí. Obrigado, pessoal. Atleta, pai, treinador e dentre outras coisas. Sou empresário e assim vai. Bombril. Mas obrigado pela presença. Hoje é um episódio especial, porque a gente vai falar muito do Rio de Janeiro, Maratona do Rio, né? A gente está na semana da Maratona do Rio, que está se tornando, acho que já se tornou um festival de corrida, talvez o maior já do Brasil, né? Que a gente tem. A Catalina, eu acho que né, a gente estava falando isso antes, né, Thaline? E acho que a gente quer começar falando já o que é o Rio, né? Vamos lá. Ricardinho, por que a Maratona do Rio ela é tão especial e tão difícil ao mesmo tempo? Legal, essa pergunta é boa porque, como vocês falaram, né, o Rio de Janeiro se tornou um festival de corrida, né? Então a gente vê os festivais de música por aí que duram alguns dias. O Rio de Janeiro é tipo isso, só que na corrida, né? Começando na quinta-feira, tendo uma prova de 5 quilômetros, na sexta uma prova de 10 quilômetros, no sábado a meia maratona e no domingo a maratona. Sempre acontece no feriado de Corpus Christi, né? Uma dúvida, dá para fazer todas as distâncias? Dá para fazer, você pode fazer, se inscrever em todas. Não existe um desafio que englobe ainda, né? Que englobe as 4 distâncias, perdão. Mas existe o desafio Cidade Maravilhosa, que eles chamam, que contempla a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Então, se você se inscreve no desafio Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, é isso, fazer a meia no sábado e a maratona no domingo. Bacana, e sempre no feriado, então. Né? Sempre no feriado de Corpus Christi. E além disso, né, além de ser um festival de corrida e isso atrair muitas pessoas, várias marcas se aproximaram, então ficou uma prova muito grande, com muita mídia, a Expo gigante, exatamente. Fora o local, Rio de Janeiro, paisagem bonita, praia, dá para você curtir o feriado inteiro na cidade. Para quem vai fazer, por exemplo, os 5 quilômetros na quinta-feira, se vai ficar lá o feriado todo, passa ainda a sexta, o sábado, domingo na cidade. Quem faz a meia no sábado ainda curte o sábado e o domingo. Então, assim, tem tudo isso, né? É uma prova hoje muito bem quista no Brasil e na América Latina. Ela vem crescendo muito, né? A gente estava comentando isso. Ela vem numa escada, né? Uma evolução, assim, de inscritos, Expo. Então, realmente, igual você falou, ela é um festival que está se tornando já símbolo, acho que, do brasileiro aqui, de, tipo, quem não fez, quer fazer, porque tá virando quase que a nossa major já, né? Tipo, Exato. e aí, a gente estava até comentando, acho que eles até pensam nisso, né? Sim, o Rio começou o processo de aplicação para se tornar uma major, né? Porque não temos nenhuma na América do Sul, né? A gente tem as da América do Norte, agora Cape Town na África, temos as europeias, temos Sydney, Né? exatamente. Xangai é uma que também está aplicando e vai se tornar major. E Rio de Janeiro é uma candidata séria aqui na América do Sul. E para isso, eles também precisam cumprir uma série de outros requisitos, né? Então, parte hoteleira da cidade, número de inscritos e de concluintes na maratona, principalmente, para ser major, né? Porque só envolve as maratonas. Então, a prova vem melhorando para conquistar isso também. Talvez ser a major da América do Sul. E, Gordinho, aí, até complementando também a pergunta que a Thalina falou, a gente falou muito da festa, que eu acho que você realmente vale muito a pena, né? Tá atraindo cada vez mais corredores, né? Nossos pacientes, seus alunos. E o que torna ela tão difícil, né? Porque assim, todo mundo vê pelo glamour da festa, mas eu não, né, nós somos profissionais de saúde, a gente se preocupa também pelo lado difícil da prova, né? O que o Rio tem de difícil que a gente pensar em orientar, né, quem está ouvindo o podcast, né, nossos clientes, nossos alunos? E, Ricardinho, você acha, só complementando, que é uma prova para tempo? Boa. Olha, a prova ela tem principalmente de dificuldade o pacote clima, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade quente e além disso úmida, tá ali na beira do mar. Então, essa mistura entre temperaturas mais altas e umidade do ar muito alta, para o corredor, para o atleta, né, de endurance,
é uma combinação difícil, porque com isso a sua troca de calor com o ambiente fica muito mais difícil. A termorregulação é algo muito importante para a atividade física. Se seu corpo não faz isso de maneira eficiente por conta do clima ou de algum outro aspecto, você tende a ter perda de desempenho. Então, essa é a grande dificuldade do Rio. Clima. Tem um lado bom, vamos falar disso também, que é a paisagem, né? Então, assim, é uma cidade linda que você corre boa parte da prova à beira-mar, na orla, paisagem exuberante, o nascer do sol, já que a prova sempre larga ainda tá escuro, né? Então, você vê o nascer do sol, é algo fantástico. Então, o mais difícil é clima. A altimetria da prova esse ano vai mudar, inclusive, porque ela sempre foi também de uma característica quase que totalmente plana, tanto o 5K, os 10K, a meia e a maratona. Só que esse ano o percurso da Maratona do Rio volta ao percurso antigo. Não me lembro exatamente que ano foi, mas a ciclovia ali da Avenida Niemeyer, ela caiu, né? Houve um acidente ali, e desde então o percurso da Maratona do Rio não passava mais pela Avenida Niemeyer, porque historicamente a maratona largava lá no Recreio e terminava no Flamengo, né? Depois da queda ali da ciclovia da Niemeyer, ela passou a largar no Flamengo, passar pelo centro da cidade, voltar e até o Leblon, voltar e terminar no Flamengo. Agora, esse ano, ela volta a largar lá no Recreio, então passa todo o Recreio, a Barra, o túnel do Joá, Avenida Niemeyer, Leblon, Ipanema, Copacabana e termina no Flamengo. Passando um pouquinho pelo centro, né? Passa pelo centro, volta e termina no Flamengo. E aí isso traz um pouquinho mais, exatamente, traz duas grandes subidas, que é a transição ali entre Recreio e Barra, se não estou enganado, onde tem o túnel do Joá, que tem uma subida, passa pelo túnel. Depois da Barra pro Leblon, aí a Avenida Niemeyer é uma boa subida, passa ali pelo Vidigal, depois desce, Leblon para frente é tudo plano, né? Então esse ano vai ter uma certa dificuldade porque tem essa altimetria que nos anos anteriores não existia. E a meia muda também? A meia não muda. Ficou É, igual ano passado. a meia continua largando no Leblon e terminando no Flamengo. É quase que. Não dá pra dizer que é uma linha reta, porque você vai Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo. Em Botafogo você faz um vai e vem e continua terminando no Flamengo. Agora, a Taline fez, né, a meia já. Quanto foi que foi? Foi ano passado? Ano passado. Ano passado. Ano passado. E a Taline, ela quebrou na meia. Segundo ela quebrou. Então, Eu sofri com canoa. eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque quebrar é natural, né? E assim, quebrar pode ser desde você diminuir um pouco o ritmo, às vezes até andar, né? Mas eu acho que é legal a gente falar mesmo e discutir, né? O que você sentiu na meia, qual foi a dificuldade, pra gente passar para quem principalmente está na primeira meia ou, né, tá ainda inexperiente, o que aconteceu que você sentiu essa quebra no treinamento? Porque provavelmente assim é isso, a gente faz tudo certo, faz tudo o ciclo certo, só que a prova nunca, né, nunca é uma certeza que vai dar tudo certo, né? É uma prova maravilhosa. Eu realmente gostei, eu curti todos os momentos. Mas ali no quilômetro 18, quando eu tava dando a voltinha ali no centro, sabe? No final, Isso, tem uma voltinha. aquela voltinha me matou. Ali eu morri. E eu acredito que seja muito pelas condições climáticas da prova, porque eu estava bem preparada, então eu acredito que isso minou, sabe, no final da prova. Então eu sofri bastante, assim, mesmo tendo superado o meu tempo, terminei sofrendo, sabe, assim, mas o todo foi muito O bom. pacote foi bom. O pacote foi incrível, assim, amei, mas eu acho que a gente tem que, de fato, entender, né? E aí eu vou até uma pergunta para você, né? A respeito de mais técnica, né? Como o tempo, né? As condições climáticas, temperatura e umidade mudam a sua estratégia de prova, sabe? As suas orientações. E esse simular também, né? Eu fico pensando isso, né? Sim, sim. É muito difícil simular isso, a não ser que você consiga treinar em um lugar que também tem essas condições. Para quem é do Rio, treinar no próprio Rio já traz uma aclimatação legal. Para gente aqui em São Paulo, dificilmente a gente vai ter essa combinação que o Rio de Janeiro tem, salvo alguns dias muito quentes no verão, né? Muito quentes e com a umidade muito alta.
Mas é sempre importante a gente conversar com o aluno antes de uma prova num local assim, justamente para alinhar a expectativa. Se você já sabe que o clima talvez esteja um pouquinho mais hostil, né? É importante a gente pensar em fazer um pouquinho mais lento do que aquilo que você imaginava em uma condição perfeita, digamos, né? Importante, né? Porque É, o aluno dificilmente quer, né? Porque ele sabe que ele consegue fazer num tempo mais rápido, mas é difícil ele aceitar isso, né? E lá, se for tinha uma prova que é um outro clima, você não conseguiu simular tão bem, reduz um pouco, né? exato. Mas é rola, sabe, esse tipo de orientação, né? Precisa acontecer, porque senão pode acontecer do aluno, sem saber disso, tentar entregar ali o melhor possível, aquilo que ele vinha fazendo durante os treinos, não conseguir, se frustrar. Então é bom a gente alinhar isso. E além disso, o aluno durante a prova ter uma percepção subjetiva de esforço bem apurada, porque você sente também, né? Às vezes a gente fica muito ligado somente em pace, né? Então, eu vou fazer a prova para 5 de ritmo médio, mas às vezes lá num clima difícil você sente que aquele 5 de ritmo médio, que a sua percepção geralmente é 3, 4, naquele dia, naquele clima, tá uns 5, 6, então vai trazer uma maior dificuldade e principalmente no fim da prova, né? No começo você geralmente tá bem, né? Então isso é fundamental. Conversar com os alunos para que eles tenham isso em mente, ó, hoje o clima tá assim, acho melhor a gente reduzir um pouco a nossa expectativa. Se talvez durante a prova ele esteja se sentindo super bem e julgue conseguir manter o ritmo que ele está, lindo, segue também a sua percepção, que isso é fundamental. Mas é bom sempre ter em mente que talvez um ajuste seja necessário. E uma coisa que eu aprendi, inclusive em Madrid, galera, conversem com o treinador. Assim, É muito importante. Vocês têm umas informações valiosas, vocês têm muita experiência e faz muita diferença para a gente se preparar para o dia seguinte, sabe? Assim, sim. para a gente se preparar mentalmente. Vocês têm os dados nas mãos, né? Então, vocês sabem muito bem o que que o aluno é capaz de fazer e somando as condições da prova. Isso. Então, conversem com o treinador é muito importante. Eu aprendi É, isso recente. é muito legal mesmo você falar isso, porque a gente tem a nossa experiência como treinador, a gente sabe sobre fisiologia, uma série de outras coisas, e a gente tem o feeling daquele atleta, já que estamos no dia a dia ali, sempre treinando. Então, claro, eu não vou cravar, né, aquilo que o aluno vai fazer, se vai fazer exatamente assim, o clima hoje tá assado, então acho que é melhor a gente ir exatamente para tal coisa, por isso que é importante aliar também a percepção subjetiva de esforço. Mas a gente tem uma boa ideia daquilo que é possível. E em casos de alunos mais iniciantes, que vão, por exemplo, para o Rio de Janeiro para fazer a primeira meia ou a primeira maratona, eu sempre prefiro prezar pela cautela do que ser um pouco mais ousado em um local de um clima não tão agradável para o endurance e isso gerar uma grande frustração no aluno, né? Se ele conseguir fazer melhor, ótimo, né? Mas se não, é bom que a gente alinhou expectativas antes. Perfeito. E esse dia eu ouvi uma frase bacana assim comigo de um treinador que ele falava: se vai ser sua primeira maratona, já vai ser seu RP. Então É, você não precisa se matar, já vai ser seu melhor tempo. exatamente. Então vai lá, curte o processo, respeita, né, a planilha, respeita, né, as orientações, que vai dar tudo certo. Depois, né, desenvolvendo experiência, você vai buscar melhorar, índice, Isso. enfim. Mas a primeira, né, é algo, acho que mais para tem que ser mais prazeroso, porque vai ficar na sua memória que não é pra sempre, né? Poxa, primeira maratona, primeira meia, né? Algo especial, do que você buscar já querer fazer tempo, né? Sim, eu penso sempre isso também, que a primeira distância de alguém deve trazer uma boa experiência, né? Então, assim, focar em completar a prova bem. Claro que tem algumas pessoas que se motivam mais pelo desempenho, Uhum. mas mesmo para essas pessoas, na primeira prova, ter cautela para não ter uma frustração grande que às vezes até te tira a motivação, sabe? De ai, fiz a minha primeira meia, mas a experiência não foi boa e eu acho que não é para Não mim é essa para mim. distância, sabe? Sim. Então, viver uma boa experiência é fundamental. Na primeira meia, na primeira maratona, nos primeiros 5K, nos primeiros 10K, enfim, em toda a jornada do corredor, né? A partir daí, conhecendo a distância, se conhecendo cada vez mais, isso é fundamental também, o autoconhecimento do corredor. Aí sim, você vai buscando
coisas mais ousadas, né? Porque a partir de tudo isso você consegue ter um melhor feeling de, eu posso mais, na primeira foi ótimo, mas agora eu sei que eu posso ser um pouquinho melhor. Eu conheço a distância, eu sei como eu me comporto e assim vai. Experiência. E, Ricardinho, quantas maratonas você já fez? Eu fiz 14 maratonas. 12 maratonas. E assim, pensando em. Até pra gente orientar também, o Atali também passou a experiência negativa. Você lembra algo que você errou, que te marca, assim, nem no ciclo, ou na prova, ou na semana da prova, algo que você errou, assim, que você fala, puxa, isso eu errei e aprendi, sabe? Não lembro só de um, lembro de vários. Inclusive, Lembro, a última. lembro de alguns erros. Um deles já foi esse que a gente acabou de comentar, de subestimar clima. De achar que, tá bom, as condições estão difíceis, mas eu consigo, sabe? E tentar ir pra cima com força total e não conseguir, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive, no Rio de Janeiro. Uma vez que eu fui, ano de 2021, foi quando a época de pandemia, a maratona foi cancelada em 2020 e em 2021 ela foi adiada para novembro. Ela não aconteceu em Corpus Christi, ela aconteceu no feriado de 15 de novembro. E aí eu fui fazer essa prova, fui com a expectativa de tentar minha primeira maratona abaixo de 2 horas e 40. E Rio de Janeiro, clima, como falamos, falei, eu vou, eu acho que dá e eu vou. Mas talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria sido um pouquinho menos ousado. Fui, tava dentro do planejado até o quilômetro 35, mais ou menos, até melhor que o planejado, que fui me animando durante, só que aí do 35 para frente foi muito difícil, eu reduzi bem, então tava ali num pace médio, vai de 3,45, 3,50, nos últimos quilômetros tava 4,20, eu terminei a prova em 2,43, e assim, com a sensação de muito desgaste, não vou dizer desidratação, mas assim, eu precisei muito de água pós-prova, sabe? Sabe quando você passa o dia inteiro, nossa, eu tô morrendo de sede ainda, sabe? E essa é uma coisa, inclusive, legal também da gente falar, porque em climas muito úmidos, a gente fica com o corpo muito molhado, já que o ambiente está muito úmido, tem muita gotícula de água no ambiente, então a evaporação do seu suor não é a mesma quando você está num clima seco, então você fica muito molhado. Às vezes as pessoas confundem isso, acho que no clima seco você fica muito molhado, mas não. E às vezes, por estar muito molhado, você subestima um pouco a água. Então, nessas condições, utilize água, beba bastante. Em climas quentes, também é importante você utilizar água para resfriar sua temperatura corporal, tanto bebendo, porque você resfria bebendo, mas também jogando na cabeça, principalmente aqui na região da testa, córtex pré-frontal. Alguns estudos mostram isso, tem alguns dispositivos, inclusive, para isso hoje. Então, faça isso porque reduzir a temperatura corporal minimiza um pouco o prejuízo de um clima muito difícil. Outros erros que já cometi. Pensar em performances do passado, achando que no presente, no momento atual, eu vou conseguir fazer aquilo que eu já fiz, mas num estado de treinamento diferente, em uma vida diferente, com mais trabalho, com mais afazeres, treinando menos. Ah, mas eu já fiz maratona para tanto, eu consigo de novo. E aí você vai com toda essa confiança, não consegue, se frustra, faz uma prova ruim. Isso aconteceu uma vez comigo em Buenos Aires. Então, assim, são vários os erros, né? Até mesmo, já que a gente está na semana da prova, erros nutricionais, né? De na semana da prova você exagerar em algumas coisas que não são do seu cotidiano, isso trazer algum desconforto gastrointestinal. Viagem, Rio, Viagem, exatamente. uma coisa na praia ali também. Sim, sim, tomar muito cuidado com isso, evitar coisas na rua, evitar coisas que não sejam bem cozidas, por exemplo, comer comida japonesa na semana da prova. Pode ser um erro, porque como é cru, a chance de algo acontecer é maior, né? Além disso, frutos do mar tem muita gente alérgica a alguma coisa, né? Então, esses cuidados são sempre fundamentais. O sono, né? A gente às vezes subestima o sono, mas fundamental em todo o ciclo, obviamente, mas na semana da prova ainda mais para você chegar lá descansado, recuperado, em condições de fazer uma boa prova. Tomar cuidado em tomar muito mate à tarde lá no Rio, né? Exato, Ou exato. ficar muito no sol, tomando o sol na praia, né? Exato, exato, porque Rio de Janeiro, queremos aproveitar, o sol ele
castiga também, Castiga, né? sim. Porque ele também te desidrata e às vezes você nem percebe, você fica ali suando o tempo inteiro, você fica com aquela. Quando você toma muito sol, né? Você fica com aquela sensação, às vezes, até de insolação, corpo mais quente e tal. Isso Febril, é meio febril. Exatamente. Então, todos esses cuidados são fundamentais. Não andar demais, né? Não ir. Ah, quero fazer uma boa prova no final de semana, então evite Subir a pedra da galha. Exato, exato. E ir para muitos locais turísticos, andar muito, passar o dia inteiro fora de casa, tomando sol, no calor, comendo mal, todas essas coisas contribuem. Acho que até uma impressão que eu tenho, a meia lá, eles me colocarem no sábado, atraiu muito o público que quer curtir a corrida e depois quer curtir o final de semana no Exato. feriado, né? Então, acho que Sim. essa mudança pro sábado e outras provas também estão fazendo isso agora também. Eu acho que foi uma grande sacada ali. Não sei se foi o Viu que começou isso, mas eu achei uma grande sacada. Eu acho que o público consegue fazer isso, depois consegue até curtir o final de semana. Acho que a meia lá deve É, ter um número impressionante de inscritos, né? tem. No ano passado, eu posso estar enganado, tá? Exatamente, mas no ano passado, acho que o Rio de Janeiro chegou a ter 25 mil pessoas na meia, algo do gênero. Você tem mais alunos indo na meia. Indo pra meia, assim, a meia é a distância queridinha, né? Que as pessoas mais. As pessoas têm um pouco de preconceito com 5 e 10 quilômetros, né? Então ficam assim, eu não vou viajar fazer 5K ou 10K. Mas é muito legal correr essas provas e também é muito legal se desenvolver nessas provas, né? Porque às vezes as pessoas só passam por ela. Fiz o 5, agora quero 10. Fiz o 10, agora quero a meia. Mas se desenvolver num 5K, fazer bem, se desenvolver num 10K é muito legal. Mas poucas pessoas valorizam isso. E assim, e tem algumas pessoas que elas querem performar numa maratona, assim, quer buscar índice, mas com essa etapa, né? É. E eu já ouvi, putz, a gente ouve direto. Até meia maratona eu já ouço de tipo, não vale a pena a viagem. Então, poxa, vale Como muito a pena a assim? viagem. É um processo que você tá. Você vai fazendo um tempo bom. Viajar sempre é bom. Por que que eu gosto de viagem, né? Viajar sempre é bom, então mais pra correr. Então eu também sou super a favor de, tipo, meus, vai fazendo um 5K forte, faz dentro de uma prova. É mais uma prova do Rio, você vai levar muito mais a sério pela viagem e tudo mais, né? Que 10K. Enfim, mas acho que cada um, lógico, dá pra entender a ansiedade. A gente já foi ansioso também, né? Pra subir distância, fazer coisas grandes. Mas hoje, eu até falo, hoje eu tô dando 10 passos para trás, porque hoje eu gosto de pegar distâncias curtas e tentar ir construindo, talvez na hora que eu voltar a distância longa, tá muito melhor. Assim. E às vezes até pela moda, assim, né? Eu quero fazer maratona porque é legal falar, as pessoas estão fazendo e é legal falar que eu faço maratona. Mas às vezes não é a sua distância preferida, né? Então pensar nisso também é fundamental. Será que você gosta mesmo de fazer maratona? Às vezes ficar na meia, tem gente, eu conheço algumas pessoas que preferem meia, preferem 10K, enfim. A meia do Madrid, eu achei, achei muito Vai, legal. vai do seu gosto. E voltando ao ponto da meia ser no sábado, isso também traz um ponto legal que é dividir a quantidade de pessoas na mesma largada, né? Então, a meia maratona hoje no Rio é muito cheia e no espaço onde ela está, onde ela larga ali no Leblon, tá quase ficando sem espaço já de tanta gente. E a maratona largar no outro dia você separa esses dois públicos, né? As duas provas têm largadas em onda, o que também facilita, deixa a prova mais organizada, melhor distribuída. Então ali, esse ano a maratona larga às 5h30 da manhã, mas tem 5h30 uma onda, 5h35 outra, 5h40 outra e assim por diante. Na meia a mesma coisa. Essa onda, ela é organizada, a hora que você faz a inscrição, você coloca seu tempo. Isso é uma autodeclaração de tempo, né? Então é importante que o pessoal respeitar isso. Isso. É bem legal a gente falar isso porque muitas pessoas desrespeitam pensando, eu quero largar lá na frente. Então eu vou colocar que eu vou fazer por um tempo tal, que não é a realidade dela. Mas aí você atrapalha as outras pessoas e você também pode ser atrapalhado, né? Porque se você tá num ritmo ali com um monte de gente esbarrando em você e querendo te passar, então se todo mundo, né? Se todos tivessem a consciência de dizer a verdade, largar no seu devido lugar, tudo seria melhor. O problema é que todo mundo quer dar uma desperta e largar lá na frente, né? E isso atrapalha muito. E, Ferdio, dessas últimas. Você fez 3 maratonas do Rio, né? A gente tava conversando. Isso. O que você sentiu de diferença de uma para outra? A sua percepção como atleta mesmo, assim, foi diferente, foi igual? As 3 foram iguais? O que você sentiu para quem já fez a maratona do Rio e tá voltando, assim? O que você tem para falar? O que foi diferente?
O clima mudou muito de uma maratona para outra. A sua percepção mesmo sobre prova, as três foram no mesmo circuito antigo, né? Isso. Que agora, né, mudou então esse ano. Qual foi a sua percepção como atleta dessas três maratonas? Boa, legal. Eu acho que a prova mudou muito em termos de organização. Eu fiz as três vezes que eu fiz foi nesse percurso que largava no Flamengo, passava pelo centro, voltava ia até o Leblon e terminava no Flamengo de novo. Mas durante esses anos a prova sofreu um crescimento gigantesco, a organização cresceu demais e passou a fazer a Expo na Marina da Glória, né? A primeira vez que eu fiz a Expo não era na Marina da Glória. Era. Sabe que eu não lembro, Danilão, mas. Enfim, não era lá e não era tão grande. Esse ano, quer dizer, ano passado, né? Ela foi muito grande. Inclusive, esse ano aconteceram algumas mudanças na Expo. A loja da principal patrocinadora da prova, né, a Adidas, era dentro da Expo. Esse ano eles vão tirar porque para ter mais espaço, porque o fluxo de pessoas era tão grande que eles precisavam de espaço e não tinha mais, apesar do ambiente lá ser bem grande. Então, assim, em termos de organização, isso mudou muito. A largada em ondas não existia antigamente, né? Agora existe. A largada mais cedo, tudo mais organizado, bem sinalizado. Então, acho que hidratação muito melhor. Então, acho que essas foram as grandes diferenças, porque o percurso é o mesmo. E o clima, é, claro, há sempre uma variação, né? Que a gente não consegue prever bem. Mas é sempre esse, né? Nunca vai ser uma prova com um clima parecido com Porto Alegre, por exemplo, com Buenos Aires. Vai ser Rio de Janeiro. Geralmente é quente, geralmente é bem úmido, apesar de ser sempre no inverno, né? A prova... No inverno não, né? Porque em junho é quase no inverno. Mas o clima é sempre um pouquinho mais difícil. Mas esse ano vou viver essa experiência de correr o percurso antigo, né? Largando no recreio e terminando lá no Flamengo. Então, vamos ver como vai ser essa diferença de percurso que isso vai trazer de diferença também na minha percepção sobre a prova. Mas legal. E, Ricardinho, falando sobre percepção de prova, existe alguma corrida que mudou sua relação com a corrida? Você consegue recordar de alguma? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Mas eu acho que as corridas, primeiro de tudo, né? Eu sou uma pessoa que me baseio assim, me motivo bastante pelo desempenho esportivo na corrida, né? Claro que eu também penso em saúde, qualidade de vida, comunidade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, são as pessoas que eu me relaciono, mas eu também gosto muito do desempenho. Então, acho que as provas que me ensinaram muito foram aquelas onde, por algum motivo, eu não tive o desempenho que eu esperava e isso me trouxe aprendizados, porque quando tudo flui muito bem, você acha que tá tudo muito bom e que nada precisa ser diferente, nada precisa ser mudado. Mas as provas onde eu fiz uma coisa que eu sabia que isso poderia me trazer algum prejuízo na prova e trouxe, eu levo bastante como experiência, assim, sabe? Mas além disso, para a gente não falar só de erros, eu fiz várias maratonas aqui no Brasil. Dessas 14, várias foram aqui no Brasil. Eu já fiz Porto Alegre 3 vezes, Rio 3 vezes, já fiz Curitiba, já fiz São Paulo 3 vezes. Fiz Buenos Aires uma vez, mas foi uma experiência que eu não estava bem treinado e fiz até uma loucurinha de fazer a prova com pouco tempo de treino. Mas quando eu fui fazer a minha primeira major, que eu fui para Berlim, aí para mim foi assim um tanto quanto chocante, porque a prova é muito grande, sabe? A quantidade de pessoas é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, e até mesmo nível de desempenho das pessoas nessas provas muito grandes, muito famosas, é também muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Então isso me trouxe um outro olhar, assim, sabe? De, nossa, tem muita gente que corre forte no War, sabe? Tem muita gente. Mas ao mesmo tempo, também é interessante ver que até mesmo nas majors tem muita gente que faz a prova pensando em saúde e qualidade de vida, não estão pensando em desempenho, fazem a maratona em 4, 5, às vezes 6 horas, por alguma causa, por alguém, por algum motivo, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal. A corrida traz tudo isso, né?
a pessoa que corre pensando em desempenho, a pessoa que corre pensando em uma causa, a pessoa que corre por qualidade de vida, a pessoa que corre porque foi ao médico, por exemplo, e teve um choque assim, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde. E começou a correr, gostou tanto que foi fazer maratona, sabe? Então, é, sei lá, a corrida é algo pra mim tão fantástico que várias coisas trazem bons aprendizados, assim, sabe? E o que mais te orgulha ver um aluno cruzar a linha de chegada? Ah, o que me orgulha é construir junto com aquela pessoa, muitas vezes, o sonho dela, sabe? É, e eu gosto muito de dizer que essa é uma construção em conjunto, né? Não acho que é uma exclusividade do atleta, né? Não é porque o atleta foi super disciplinado, e treinou muito bem que ele conseguiu aquilo, e também não acho que é uma conquista do treinador, porque o treinador é bom, então tal pessoa conseguiu fazer tal coisa. É sempre uma construção em conjunto, não só treinador-atleta, mas também das outras áreas que envolvem a atividade física, né? A medicina esportiva, a nutrição, a psicologia, a fisioterapia, porque sempre quando um aluno termina e fala assim, cara, foi graças a você, ou algo do gênero, eu falo assim, não, graças à sua disciplina, não adianta nada ter alguém pensando no treinamento, prescrevendo, monitorando, se do outro lado não tem uma pessoa disciplinada, que se cuida, que faz fisioterapia quando necessário, que vai ao médico, que cuida da saúde, sabe? Então, isso eu acho muito fantástico, a gente conseguir mostrar para a pessoa a importância do processo e de todas as variáveis que envolvem esse processo de treinamento e a gente conquistar um objetivo lá na frente, sabe? É o olhar de longo prazo e não do imediatismo, de pensar que se quer fazer uma maratona, a gente vai ter que treinar um tempo considerável para isso. Você está disposto? Não vamos pular etapa, sabe? Então, todo esse processo educacional é muito legal, né? Legal. Isso é muito legal, porque uma vez eu até estava conversando com uma palestra assim, de fisioterapia para alunos, e aí eles perguntaram qual que era a diferença de trabalhar com área esportiva, né? E aí foi legal que você usou também essa palavra de sonho, porque eu falei algo parecido assim, que eu falei, poxa, quando a gente trabalha com esporte, a gente trabalha menos com doenças, mas a gente trabalha mais com sonhos, né? Então, tipo, e é uma responsabilidade grande, né? É o sonho da pessoa, independente se é correr 10K, ela tem um motivo muito nobre ali por trás, às vezes é saúde, às vezes é uma promessa, né? Às Sim, vezes ela quer homenagear alguém, e é um sonho, e a gente faz parte daquilo, então é dá muito orgulho depois, mas igual você falou, ela construiu, ela que tá, ela é a sim, protagonista, a gente sim. é como um time, a gente ajuda ela, mas a gente se enche de orgulho porque é o sonho, poxa, imagina, você ajudar no sonho de alguém é algo gratificante, né? E a nossa pressão é essa, poxa, entregar esse sonho também é algo que a gente tem que ser responsável, né? Por isso que Sim. muitas vezes a gente orienta, a gente é até chato, né? A gente vai ser chato ali, às vezes, de puxar o dele, de limitar, às vezes, algumas, né, extravagâncias ali, mas pra gente, a hora que termina, né? Imagino pra você que tá lá muitas vezes na linha de chegada, né? O Sim, aluno, sim. deve ser algo emocionante, né? Sim, é demais, é demais. E eu acho que talvez eu fique mais apreensivo com as provas dos meus alunos do que com as É. minhas, sabe? Porque com as minhas eu, eu tenho uma percepção muito boa de mim mesmo hoje em dia, né? Então, assim, eu sei o que eu sou capaz, eu tenho uma boa experiência de alguns anos de corrida agora com aluno, quando ele vai fazer a primeira prova, ou às vezes com alunos experientes você fica com tanta vontade de entregar aquele sonho para a pessoa de que tudo dê certo e tal, que, cara, me traz às vezes mais nervosismo do que comigo mesmo, porque comigo mesmo, assim, beleza, se algo der errado, eu vou tentar lidar com isso da melhor maneira, mas pro outro, eu tenho muita vontade de entregar. E Eu queria, ajudar mais, né? eu queria que todo mundo fizesse o melhor possível, o esperado, o sonhado na prova. Mas nem sempre isso é verdade, né? Porque é, a performance ao longo do tempo, ela também não é linear, você só vai melhorar o seu desempenho ao longo da vida, né? A depender, inclusive, da sua vida de trabalho quando tá muito difícil, às vezes você tem um filho, outros aspectos, uma lesão no meio do caminho, então a gente tá sempre vivendo altos e baixos, mas com a tendência de melhora, né? E hoje
às vezes as pessoas esperam que em toda prova você vai bater o seu RP, né? E isso não é verdade. Mas se fosse possível, seria muito legal. É pra gente ir embora, né? Pô. E Ricardo, vai estar no 1000 então, né? Compõe a equipe Sim. da The Run lá. Quem que vai dos professores? Ó, vamos com 4 treinadores, eu, Henrique, Rodrigo e Júlia. A gente organizou uma escala para cada um estar em um dos dias de prova, alguns estarão em 2 dias, eu estarei nos 4, mas vamos também com a nosso staff, levar nossa tenda, levar tudo para os alunos, porque a gente quer também lá conseguir prestar o melhor serviço possível, dado que é o Brasil está olhando para o Rio de Janeiro, né, na época da maratona. É a maratona com mais alunos esse ano, vocês? Maratona, assim, Mas não. se a gente considerar a prova, sim, com certeza. Mas na maratona não. A maratona esse ano eu senti até uma certa queda em relação ao ano passado, porque a maratona do Rio esse ano teve sorteio, a inscrição foi um pouco diferente, algumas pessoas não conseguiram e foram para outras provas. Mas em número total de alunos é a nossa maior prova. Ah, que legal. No trajeto da maratona, você já pensou ali onde você vai ficar ou ainda vai planejar isso? Eu vou ficar ali muito provavelmente em Copacabana. Nos anos anteriores, na maratona, a gente ficou na frente do Copacabana Palace, que é um lugar legal, é meio que reta final assim da prova, sabe? Porque você passa por Copacabana, aí tem os túneis, que são locais difíceis assim um pouco da prova. Botafogo, Flamengo e acaba, né? Então geralmente fico ali, quilômetro 35, 36. É onde o maratonista tá sofrendo. É um ponto importante que às vezes só dele te ver, falar contigo, tal, já muda a história da prova, né? Então a gente vai ficar por ali. Na meia maratona a gente fica em outros pontos, porque a meia larga no Leblon. Então a gente fica até às vezes ali perto mesmo do Flamengo, porque como a Thaline falou, ela passa pelo Flamengo, vai para o centro, faz um retorninho e termina no Flamengo de novo, né? Então a gente sempre tenta ficar em alguns pontos estratégicos para ajudar os alunos durante o percurso. Bacana. E algum conselho final para quem vai correr a Maratona do Rio ou alguma das distâncias da maratona? Aquele conselho olhando É. pra câmera e olhando pra colocar uma musiquinha emotiva. O conselho agora que a gente se aproxima muito da prova, no aspecto treinamento, nada a gente vai conseguir fazer para mudar o seu desempenho no dia. Porém, no aspecto recuperação, esse é fundamental para que você faça uma boa prova. Então, priorize seu sono, boa alimentação, hidratação, descanse nesses dias que antecedem a prova. Como eu falei, evite alimentos que você não esteja acostumado, que assim você vai chegar lá descansado, depois de um período de tapering, né, de recuperação, para chegar lá na prova com o melhor desempenho possível. Então a palavra foco agora é recuperação para chegar lá bem. Maravilha. Isso aí, maravilha. Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Obrigado. Foi do jeito especial, tá? Estaremos Obrigado. na torcida para tudo dar certo, não só para a equipe de vocês, mas para todos os corredores aí que vão fazer o Rio. E é isso aí. Obrigado e estamos juntos. Obrigado, pessoal. Até a Obrigado Obrigada. pela conversa, mas também pela parceria de sempre, The Run, o Olimpo, que a gente construiu muitas coisas juntos. Vamos juntos. Vamos junto. Valeu.